estudando justiça restaurativa e já tinha visto isso antes, só conhecia retributiva, não sabia que chamava retributiva, mas só conhecia retributiva, que é a que a gente conhece. Roubou, vai preso, ou então alguém pega uma tranca de bicicleta e começa a resolver o problema, enfim. E aí, a partir da análise, por que o SINASE e o ECA são tão desfavorecidos no ponto de vista do conhecimento? Porque se nós começarmos a nos assenhorar, se todas as pessoas que militam no direito da criança e do adolescente, ou que lidam com criança e adolescente, ou que são pais e mães de criança e adolescente, começam a se assenhorar do que ali está escrito e a cobrar a execução, muita coisa vai ser desarticulada na nossa sociedade. Muitos esquemas de favorecimento, atenção à criança e adolescente é um negócio que rende muito dinheiro, seja no sistema socioeducativo, seja no sistema da ação social, seja no no sistema público de assistência social, seja no terceiro setor. É rentável, né? E Viviane Forrester vai dizer que os pobres são necessários porque um grande número de pobres financia um pequeno grupo de ricos. Então, é muito interessante que haja juventude em conflito com a lei, juventude vulnerável, e por isso, essas leis caem num descrédito. Numa das unidades, a gente sabe de um causo. É causo porque a gente não tem comprovação, nós não vimos. O Estatuto da Criança e do Adolescente já foi uma perna de 3, uma tora de perna de 3 de 1 metro, e gravado nele, Estatuto da Criança e do Adolescente. Toda vez que o adolescente reivindicava o Estatuto, ele tinha um encontro com aquela tora grafada lá, ECA. E tem o Direitos Humanos também, que é a mesma proporção. Por que a Declaração Mundial dos Direitos Humanos é também um outro documento que sofre descrédito? Porque se nós começarmos a nos perceber, todos nós aqui, foi um negócio muito óbvio que eu ouvi essa semana, mas que, a certa medida, transformou a minha vida. Todos nós aqui, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, viemos de um homem e de uma mulher. Todos nós. Isso é uma coisa absolutamente óbvia, mas é uma coisa que, quando nós estamos discutindo questões opostas, nos distancia, como se uns viessem de um planeta e outros de outro sistema, fora daquele sistema solar. Não, e você corre o risco de ser interpretada, que está sendo filmado, como homofóbica, tá? Por falar que a gente veio de um homem e de uma mulher. Mas, invariavelmente, é isso. Mas você corre o risco de... Ainda na relação homoafetiva, a gestação vai se dar por um óvulo e um espermatozoide. É nesse sentido. Quem vai cumprir o papel de pai e papel de mãe é um outro desdobramento. Mas a gestação vai se dar nesse ambiente, dessa maneira. E isso nos unifica. Então, assim, há um projeto político de desfavorecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente e um projeto midiático de fortalecimento do modelo de pena de morte da Indonésia. Então, fica essa luta. Eu acredito que o caminho que a gente pode percorrer é popularizar o Estatuto. Por exemplo, ele tem distribuição gratuita. Eu acho que cada um de nós pode, à medida do que a gente tem abertura, conversar com os nossos líderes de comunidade de fé, provocar. O FALE faz isso. Nós, através da campanha Jovens Demais para Morrer, a gente provoca a discussão da redução da maioridade penal, do mapa da violência nas igrejas. Liz, eu posso te interromper um pouco? Pode. Desculpa. Eu provoquei negócio homossexual, mas foi só para levantar para o que ela falou mesmo. Foi só uma brincadeira. Mas eu acho que a gente tem um problema grande na sua resposta agora. Pelo seguinte, a gente não lê. A gente vai incentivar que todo mundo tenha acesso ao livro, só que ninguém lê. A gente, na verdade, precisava de um grupo de marqueteiro ter uma dessas ideias sensacionais para o bem e não para o mal, para pensar em como convencer essa galera a compreender o ECA, às vezes sem precisar ler. Porque hoje a gente vai ter que fazer um trabalho de contracultura para esses caras começarem a ler. Porque esse dado que você falou, eu achei sensacional, é isso mesmo.
Quem está defendendo é que não estudou, é que não teve acesso ao que de fato a gente está falando. Eu tenho uma posição em relação a essa questão da maioridade que não é tão ortodoxa. Eu tenho que ficar me controlando aqui, porque senão a gente vai rolar neguinho aqui junto comigo. Eu não sou a favor da maioridade penal. Mas eu já vi da redução, né? Redução. Mas eu já vi muita maldade e mal mesmo. E não estou falando da classe mais pobre e também não estou falando de negros da favela. Tem muitas escolas que a Maca nos atende que são escolas do ensino médio de burguesia, de classe A, e eu vi coisas cabulosas ali. E que assim... Mas esse é um outro recorte midiático, então, Tiago, de que a redução da maioridade penal, ela trata só dos adolescentes empobrecidos e negros, e não é verdade. Sim, não é. É para todos. Mas é que o principal argumento de universal. quem defende é esse. Esse é um dos pontos fortes. O principal argumento de quem defende é esse. Falar assim, não, mas porque o menor favorecido, porque não sei o quê, não. Acaba sendo também. A adolescência é período peculiar de desenvolvimento independente da classe social. Eu com 13 anos, você com 13 anos, a Sueli com 13 anos, independente da época, e nós somos de 3 gerações distintas, a gente com 13 anos não tinha a constituição sociopsicológica que a gente tem hoje. Eu concordo. Mas a gente sabe qual é o grupo, na verdade, que vai ser mais penalizado. Isso não tenha dúvida. Mas isso com toda certeza. Agora, eu queria aproveitar e colocar uma questão sobre isso que foi colocado, porque, assim, é uma lei, né? E como toda lei, ela é feita para a gente não entender, né? Ela é complexa. O ECA até nem tanto, mas ela é para quem é operador, né? Para quem estuda. Mas já existe muitas iniciativas de trazer o ECA numa linguagem mais popular. Tem ECA inclusive, para criança, né? Para aquilo que é mais importante da lei. Então, assim, já existe muito material. Eu lembro que nos primeiros 10 anos, né? Eu venho de uma geração aí de luta de muito tempo, nos primeiros 10 anos de implantação do ECA, havia uma quantidade de material disponível muito maior. As organizações estavam mais preocupadas de que realmente a coisa fosse implantada, que acontecesse, que se tornasse concreta, e todo mundo produzia. Produzia ECA em cartilha, ECA em gibi, ECA para a escola, ECA para não sei para quem, ECA com versículos bíblicos que faziam, né, conexão com aquilo que estava dizendo a lei, e, de repente, a gente parou como se a situação tivesse sido resolvida. Todo mundo agora já sabe. Não é verdade. A gente chega a 25 anos e descobre que muita gente tem desconhecimento, inclusive aqueles que sofrem mais e são penalizados, né, pelo não cumprimento dessa lei. Então, acho que vale a pena voltar a esse investimento, buscar esses materiais que, inclusive, já existem, e muita coisa boa. Eu lembro que a própria organização da qual faço parte produziu muitas coisas legais em relação ao ECA. E a gente ia para as escolas, a gente ia para dentro das escolas bíblicas dominicais trabalhar com esse material, porque havia relação, né, com a palavra de Deus, com aquilo que Deus queria de vida plena para as crianças e adolescentes. Então, acho que vale a pena voltar e que os próximos 25 anos a gente possa fazer alguma mudança nesse sentido, né? E, assim, só enfatizar o seguinte, o diálogo é necessário. Uma coisa que a militância, em algum momento, talvez nos arranque, né, por força do apreço que tem a questão, por exemplo, a questão da redução da maioridade penal, no meu caso, eu tenho um apreço muito grande porque eu olho nos rostos que serão penalizados, eu dialogo com essas pessoas, são a minha igreja, né? Os meus irmãos são aqueles adolescentes e aquelas adolescentes. E aí, às vezes, isso nos rouba da possibilidade do diálogo. É muito necessário criar, sim, um ambiente, ok, você é a favor, mas por quê? E, às vezes, o nosso papel vai ser aquele assim, mas você já leu? Você conhece eu gosto de perguntar isso porque ele é um documento mais difícil, né? Você já leu o relatório do Conselho Nacional de Justiça? Aí você pega uma pessoa que está no 3º ano da faculdade, que não leu o relatório do Conselho Nacional de Justiça, como assim? E deixo aquela questão ali, entendeu? E a pessoa... A gente já teve a oportunidade de se encontrar e a pessoa leu, e aí ela vem com outras questões, e a gente ir construindo, porque a gente é muito permeado pela solução imediata. E como essa massificação, essa desvalorização se deu num processo muito eficiente de mídia durante muito tempo, ela também não vai ser retomada
instantaneamente. Eu quero só sublinhar o que a Liz colocou agora por último, essa questão do diálogo, Liz. Isso aqui, desde os primeiros fóruns que a gente insiste numa tecla aqui, que é o seguinte: nós não vamos sair de nenhum dos fóruns que já foram feitos, desse ou dos futuros, com uma palavra final sobre qualquer tipo de assunto. É esse o assunto, porque não é esse o propósito do fórum. O propósito do fórum é a gente aprender a fazer isso que você falou. Nós precisamos, a igreja precisa urgentemente aprender a dialogar, precisa aprender a ouvir, precisa aprender a discordar, a causar tensão de alguma forma, sem que isso crie uma rachadura na igreja. E descolar o conflito da violência, né? Exato, sem dúvida. A gente agir com agressividade, sem dúvida. É outra coisa. Então eu queria só assim sublinhar isso que você falou, que eu acho que é o centro do nosso fórum, é o diálogo. Então, o Tiago tem todo o direito e o espaço que ele tem de discordar e colocar as opiniões que ele, como qualquer outro aqui, e outra pessoa também, e colocar, né, a sua questão, né, tendo em vista essa questão do diálogo. Né? E o nosso centro aqui é sempre refletir, sentir, agir, tendo como princípio a Bíblia, a Escritura, ser como Jesus é. Então a pergunta é: o que Jesus faria? Como é que o reino de Deus nos ensina a pensar? Né? Então, em cima disso, você pode construir suas opiniões. Né? Claro que dialogando com todas as ciências sociais, com qualquer outra coisa. Né? Eu queria só botar uma casa, você falou um negócio que me chamou a atenção, que é a questão do que está na mídia. Né? E quando está na mídia, gera a provocação e a discussão acontece em todas as classes, em todos os ambientes, em todos os níveis. Se a gente voltar 25 anos atrás, a gente tem dois grandes ícones da música brasileira morrendo de AIDS. E isso gerou uma grande comoção, e aí o país inteiro começa a falar sobre AIDS e, logicamente, em 10 anos a gente tem uma redução drástica dos índices. Né? Quase 30 anos depois, a gente tem um aumento de 700% do índice de AIDS. A faixa etária 12 a 16 anos. Porque Cazuza e Renato Russo não significa nada para ninguém. Eles são só nomes. Eles não ouviram, eles não viram os shows desses caras, eles não foram apaixonados por esses caras. Né? O último artista que morreu, que causou uma comoção entre a juventude, foi o Chorão. E quando assim, no nível nacional, né? E o Chorão não tinha não morreu doente, né? Teve lá o caso com droga e tal, não sei o que, não comprovado, né? Comprovado e não comprovado, né? Porque não mancharam o nome dele, né? Vamos entender assim, né? Ele não morreu como esse usuário de droga como Kurt Cobain, por exemplo, né? Não fizeram isso com ele aqui no Brasil. Mas no caso da AIDS foi uma coisa que marcou. E de repente o que a gente poderia pensar em fazer é isso, é ter essa coisa jogada na mídia de uma maneira mais inteligente, menos sensacionalista. Né? Porque uma coisa que é fato hoje é que eu estou falando isso do que eu encontro nas escolas. Né? Pô, eu dou aula no Capão Redondo, dei aula no Grajaú. São colégios que você entra, você não encontra... Assim, gente, pelo amor de Deus, não estou sendo preconceituoso na minha fala, tá? Mas você não encontra garotos que não sejam negros dentro da sala de aula. Eu estou no esforço de sistema de periferia de São Paulo. E eles falam que eles negros, morando na periferia de São Paulo, eles falam que eles não aguentam mais ser tratados dessa maneira. Da maneira de sair na matéria de que mais um jovem negro foi morto, porque eles não querem, eles mesmos não aguentam mais isso. Entendeu? Porque já é sensacionalista. Ele mesmo não quer fazer parte dessa estatística colocada e ser visto na mídia dessa maneira. Então, como é que a gente vai conseguir dialogar isso? Como é que a gente vai defender eles sem ser sensacionalista? Não, eu não acho que ser sensacionalista, entendeu? Porque isso acontece. Mas ele enxerga dessa maneira. A mídia explora dessa maneira. Né? Então, como que a gente vai discutir isso? Essa é uma dúvida para a gente rachar o coco pelo menos por uns 5 anos. Para conseguir encontrar uma linguagem que acesse essa meninada. Porque, ao meu ver, a discussão maior para isso não se dá aqui entre a gente. Se dá com eles. E colocar eles para pensar, né, eu conseguir comunicar com eles isso num universo 2.0,
É difícil.